Muito boa noite, bem-vindos ao nosso devocional desta quinta-feira. Uma alegria estar com vocês, chegar ao vosso lar e visitá-lo nesta noite com uma palavra, reflexão, também com louvor, momento da gente se conectar com Deus. Texto bíblico para a meditação desta noite é o texto de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 até Apocalipse 5, versículo 14. Dois capítulos, um texto um pouco longo, mas muito bonito, do livro bíblico de Apocalipse. Farei a leitura para vocês neste momento. Palavra de Deus. A visão do trono de Deus. Depois destas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém que estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco, com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante ao ser humano, e o 4º ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os 7 selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por sobre a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos,
se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Até aqui a palavra de nosso Deus. Quando encontro tua presença, posso então descansar, receber teu amor e sentir teu calor. Eu amo estar em tua presença. Eu amo estar em tua presença. Oh, como eu te amo, Jesus. Eu amo estar em tua presença. Quando encontro tua presença, posso então descansar, receber teu amor e sentir teu calor. Eu amo estar em tua presença. Eu amo estar em tua presença. Oh, como eu te amo, Jesus. Eu amo estar
Apocalipse 4 até 5:14 é o nosso texto. Aproveitando este tempo de quaresma, nós estamos estudando disciplinas espirituais aqui na igreja. Vamos falar de uma, que é o culto. Já falamos sobre o culto há algumas semanas, hoje tocaremos novamente no tema, só que desta vez tendo Apocalipse 4 e 5 como referência. O culto que acontece no céu é uma das primeiras visões que João tem quando estava exilado em Patmos, a visão do céu. Talvez esse tema seja de interesse de vocês e talvez você possa estar pensando, puxa, uma visão sobre o céu. E de que forma isso me ajuda na prática? É possível que a nossa visão sobre o céu seja caricaturada demais. É possível que a gente pense no céu como algo por demais distante, alienado, abstrato. Mas, e se o céu fosse, na verdade, uma realidade muito próxima e parecida com o mundo que conhecemos? Se o nosso mundo fosse um reflexo do céu, um reflexo aproximado, só que estragado pelas consequências do pecado. E se o céu fosse o cenário que os nossos melhores sonhos concebem, um lugar semelhante ao que conhecemos, mas aperfeiçoado, infinitamente mais belo, mais incrível, e ainda por cima adjacente, iminente. Esta é a imagem do céu na Bíblia. E é assim que ela fala sobre o céu também no livro de Apocalipse. O nosso texto traz uma visão explícita do céu. Começa no capítulo 4 e se estende até o capítulo 5. Começa nos dizendo que João ouviu uma voz que o convidou a subir e uma porta foi aberta para ele. A voz era a voz de Jesus. Ninguém melhor que Jesus para nos mostrar o céu, para provar a existência do céu. Afinal, Jesus viveu, morreu, ressuscitou, ele andou neste mundo, ele deixou suas pegadas na história, e ele mesmo disse que tinha vindo dos céus. O céu é um lugar familiar para Jesus. Tanto que em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo chama Jesus de o homem do céu. Crer em Jesus é também crer no céu. Jesus chama João para dar uma espiada. Vejam que João só entra no céu porque é convidado. No céu ninguém entra de penetra, nem por engano, ao que parece. E o que João vê? Ele não vê tudo o que há no céu, mas ele vê o que há de mais importante. Sabem o que é? Culto. Isso mesmo, um culto. Um tempo de homenagem, um tempo de adoração a Deus. João enxerga que no centro da experiência celestial está o fato de que lá é um lugar onde a adoração impera, sobressai, é evidente. Por isso, é o nosso tema nesta reflexão, o culto no céu. E eu quero destacar 3 pontos. A necessidade do culto, um jeito de se prestar culto e o foco do culto. Eu acho que esta mensagem não vai apenas falar para o futuro, o culto do céu, mas também falará para a nossa realidade hoje como cristãos, neste mundo, no presente. Em primeiro lugar, a necessidade do culto. Primeira coisa que João vê nos céus é que tudo e todos que estão lá se encontram em postura de culto. Vemos 24 anciãos na visão, provavelmente 12 da tribo de Israel, 12 apóstolos para simbolizar que todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento estão lá representados.
é um símbolo do povo inteiro de Deus, nós incluídos. E tem também 4 criaturas vivas, que provavelmente simbolizam tudo o que existe, toda a criação. Estão os animais domésticos no boi, os animais selvagens no leão, a humanidade representada no rosto de uma pessoa e a águia que voa, que talvez possa até representar os próprios anjos. Não sabemos ao certo, mas é um detalhe em nosso texto. O importante é que todos os personagens estão em postura de culto no céu, porque há uma necessidade universal de de criatura e de criação, render louvor ao Criador. Podemos até imaginar que a forma de adoração do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, seja diferente das demais criaturas, diferentes da forma que o oceano ou as pedras cultuam, por exemplo. Mas há nesta imagem algo que está em sintonia com o restante da Bíblia. A indicação de que toda a criação existe para a glória de Deus, para o louvor e adoração de Deus, para glorificar o Criador. Toda a criação tem essa necessidade de culto. Os salmos, que muitas vezes nós lemos nos começos dos nossos cultos, por exemplo, grande parte deles fala disso, que cada elemento da criação rende culto a Deus. As montanhas, os gansos imigratórios voando para o sul, os lírios do campo, adoram com sua beleza, adoram com a sua função, adoram com o simples realizar rotineiro daquilo que eles foram criados para realizar. Tudo isso é recebido com prazer por aquele que idealizou e criou tudo. A maior dificuldade nessa questão de culto, ironicamente, vem da gente, seres humanos. Somos nós quem mais confundimos e falhamos nesta disciplina. Não porque não adoramos, mas porque temos a tendência pecaminosa a adorar aquilo que está errado. O objeto, o alvo, o foco, a quem destinamos o nosso culto, não raras vezes está fora do lugar. E isso machuca profundamente a Santíssima Trindade. Tanto que ela colocou esta questão justamente no primeiro mandamento. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele renderás culto e louvor. Os problemas começam para a gente em nossa dificuldade de reconhecer que fomos feitos para cultuar. Fazemos de conta que nos esquecemos desta religiosidade intrínseca que existe dentro da gente. Passamos por cima de milênios de evidências empíricas na história dos povos e na arqueologia e não reparamos como, mesmo sem reconhecer, mesmo sem admitir, não passa um dia sequer em nossa vida sem deixarmos de cultuar alguma coisa. É uma necessidade universal, está em nosso DNA, por assim dizer. Todo mundo adora alguma coisa. Quando não reconhecemos isso, provavelmente vamos estar já de joelhos diante de algo, sem perceber que estamos fazendo aquilo. Querem exemplos? Torcedores de um time de futebol, torcedores fanáticos, estudam sobre o time, acompanham tudo, as estatísticas, brigam, discutem, sofrem, vão ao estádio, gastam dinheiro e passam boa parte de sua vida envolvidos apaixonadamente com o seu time de coração. E aí, quando estão na presença deste time, desse objeto de adoração, cantam, empunham bandeiras, o rosto brilha, o coração palpita. Sabem o que pode ser isso?
dependendo do nível de envolvimento. Culto, gente. Culto. Arte e cultura. Sofisticados seres urbanos que somos aqui no Rio de Janeiro, adoramos nossas casas, decoramos nossos escritórios, peças de arte, quadros, esculturas, vamos a exposições, óperas, espetáculos, acompanhamos nossos artistas preferidos, pagamos o que for por estar naquele show, naquele festival, ficamos horas na fila para ficar ali no gargarejo do palco. Investimos dinheiro em adquirir um artefato para assistir a alguma apresentação e diante do objeto e da personalidade, reverência, estupefação, deleite, emoção, podemos até negar, mas de novo, dependendo do nível, a nossa atitude bem pode ser considerada espiritual. Academia de ginástica, o cuidado com o corpo, a malhação, dependendo do nível de obstinação que acontece ali, pode se chamar de culto. O consumo desenfreado, o vício, a necessidade de gastar, possuir, comprar, em desestressar passando o cartão, a visita semanal, mensal, quase transcendental que nós fazemos aos shopping centers, o cheiro das lojas, as luzes, as vitrines, quase que uma santa ceia acontecendo ali, transferida para as praças de alimentação e restaurantes. Cuidado, o que pode estar acontecendo com você é culto. A ideologia favorita, o político de estimação, a guerra entre os partidos, os candidatos alavancados a verdadeiros heróis, a incapacidade de ouvir, de dialogar, a polarização, a divinização da minha opção e a demonização do outro. O que estamos fazendo, gente? Podemos estar, sem nos dar conta, rendendo culto, caros irmãos e irmãs. E aqui tem só alguns exemplos das possibilidades. Lutero já dizia que aquilo que ocupa a prioridade, a maior paixão, a maior ansiedade do coração, o maior interesse, tudo aquilo que eu sempre procuro em primeiro lugar é culto. De novo, podemos não nos dar conta, porque isso implica em reconhecer uma obsessão, uma dependência, um pecado, mas cientistas das humanas, como sociólogos, já falam há algum tempo sobre isso. Tem um sociólogo luterano americano chamado Peter Berger, e ele bate nessa tecla. Eu já falei sobre isso para vocês aqui. No livro Os Múltiplos Altares da Humanidade, ele rejeita a tese de que a sociedade que nós vivemos hoje em dia ficou mais secular, ou seja, que nós estamos, como seres humanos modernos, nos distanciando da religião, nos distanciando da divindade. Pelo contrário, ele vai dizer, o que ocorre não é um secularismo, mas um pluralismo religioso, onde o ser humano não deixou de adorar a um Deus, porque não pode fazê-lo. Ele apenas cria novas formas de divindade, novas formas de culto em outros âmbitos. Pode ter abandonado estátuas e símbolos e pirâmides e templos antigos, mas não abandonou o velho e necessário hábito de adorar. Apenas inventa novos objetos de culto e novos templos para fazer os seus sacrifícios. O ser humano pode não fazer mais bezerros de ouro, mas segue adorando alguma coisa, porque não pode deixar de fazer. Uma vez que o culto é uma necessidade básica do ser humano. Olhe para as celebridades.
A história de muitas delas, de reis a atletas, de políticos a gurus, a história de grande parte destas celebridades, ela nem é tão digna assim. Ela está cheia de buracos, de maus exemplos. E ainda assim, o que a gente faz com elas? As colocamos em pedestais, as idolatramos, porque precisamos desesperadamente olhar para alguém maior que nós mesmos, mais bonito que nós mesmos, mais forte que nós mesmos. Nós precisamos, na nossa memória, há um rastro, uma pista em nossa alma de que alguém está num trono, de alguém supremo, de alguém em quem a justiça, a beleza e a glória se encontram e residem com toda a força. E na nossa tentativa de encontrar este alguém, a gente vai cultuando personalidades, celebridades, a gente se ajoelha para corpos sarados, para craques de futebol, para figuras atraentes. O último produto na loja, para o nosso próprio ego, muitas vezes. Existe, meus irmãos, uma necessidade, uma compulsão, uma impressibilidade de culto em cada um de nós. Primeira pergunta que Deus nos faz: estamos reconhecendo essa necessidade? A gente reconhece que qualquer coisa que esteja sendo a nossa obsessão, aquilo que está dando sentido à nossa manhã, à nossa vida, que nos faz chorar, que nos pega pela garganta todos os dias, a gente reconhece que isso é culto, que não se trata de uma atitude banal, inconsequente, mas é espiritual, se torna religião, se torna um Deus para a gente é capaz de reconhecer isso e de confessar esse pecado. E se reconhece, a segunda pergunta que Deus nos propõe é: a quem estamos cultuando? O que você está adorando? Quem é na verdade o teu Senhor? Onde está o teu altar? A quem você está se ajoelhando? Não há como fugir dessa necessidade, apenas escolher a quem vamos prestar cultos. Quem ou o que vai significar tudo para nós e vai ocupar o lugar de amor maior em nosso coração. Em resumo, nesse primeiro ponto, há uma necessidade central de culto para cada alma humana. João se dá conta quando tem a visão no céu em Apocalipse 4, 5 e se dá de cara com uma cena impressionante de culto público, de culto em todos os âmbitos da criação. João se dá conta que fomos criados para adorar, está no cerne da nossa vida. E é por isso que Deus, do Gênesis ao Apocalipse, nos convida sempre a direcionar o nosso culto a Ele. O tempo todo Deus nos diz: adorem a mim, adorem a mim. Não é nem porque Ele precisa, como se Ele tivesse alguma carência de ser reconhecido. É porque nós precisamos. Somos nós quem fomos feitos para adorar a Deus, o Deus certo. É o nosso coração quem só está pleno, se encontra satisfação e sentido nele. Se nós não fizermos com Deus, acabaremos fazendo com algum ídolo, acabaremos talvez idolatrando a nós próprios. Deus é o único que pode preencher, o único que merece também. Segundo ponto, o jeito de cultuar. Como deveria ser o nosso culto? Há um jeito certo de louvar a Deus? É o que nós veremos agora. O texto de Apocalipse 4 e 5 que estamos estudando, ele não é uma receita pronta de liturgia, mas ele nos dá alguns indícios. Ele nos apresenta alguns elementos básicos do culto. Seja o culto que nós realizamos individualmente, diariamente, em nossa vida, seja
o culto que fazemos em casa, com a família, o culto que também nós realizamos em comunidade, juntos com a nossa família cristã. Vocês se deram conta, nestes 2 capítulos, destes elementos? Olhem, nós temos, por exemplo, o louvor, né? Cantam-se várias músicas, várias frases de adoração no culto do céu. E inclusive há instrumentos musicais, e a Bíblia está cheia deles, e nenhum é mais sagrado do que o outro. O órgão, o piano, tão sagrado como a harpa, como o pandeiro, como o violão, aos olhos de Deus. E nós temos também ação de graças, ou seja, se recorda com gratidão as muitas ações de Deus em favor do seu povo. Nós temos também, nesses textos, poderíamos dizer, um tempo de confissão. Quando João chega a lamentar e a chorar porque ele não é digno de abrir o pergaminho. Está reconhecendo a sua pecaminosidade. Nós temos também orações, intercessões presente. Viram as taças de ouro, que é um tipo de depositório precioso, que guardam as orações que foram feitas pelo povo de Deus ao longo da história. É uma imagem linda, gente, que parece que nos garante que as nossas orações sempre são ouvidas, sempre são guardadas num baú precioso por Deus. Nunca uma oração é descartada. Temos as litanias, ou seja, diálogos, onde um líder afirma uma verdade e a comunidade responde. E isso também é um hábito do culto que a nossa igreja tem, por exemplo. Podemos dizer também que há, nestes 2 capítulos, pregação da palavra e confissão de fé, porque o conteúdo das canções, o conteúdo ali das declarações de fé daqueles que adoram são verdades todas extraídas da Bíblia. O Evangelho é repetido de novo e de novo. Não são frases antropocêntricas, não são frases meramente emocionais. São verdades extraídas das Escrituras. Na primeira proclamação, no capítulo 4, versículo 8, Santo, 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 a Trindade está explícita ali, isso vem de Isaías. A segunda, versículo 4, tu és digno de receber a glória e a honra, porque criaste. Se está confessando a criação de Deus. No capítulo 5, vemos novamente esta adoração, que afirma a dignidade de Deus, só que aí no capítulo 5 agora lembra a obra de Deus em Cristo na cruz. Outro detalhe importante, prestem atenção, né? O culto no céu não é apenas feito de sentimentos, emoções. O ponto alto é a exposição da verdade, dos feitos históricos e amorosos de Deus. Isto é, de certa forma, lógica. Lógica somada ao fervor e à paixão. Canta-se, tu és digno, e sempre se coloca do lado um porquê. Há sempre um porquê. Vejam que não é um culto sem sentido, um culto sem porquês. É um culto racional, como diz em Romanos 12. De forma alguma, nada contra emoções. As emoções são bonitas, as emoções são importantes e são parte, e certamente são parte também do culto no céu. Mas as emoções não são o coração da adoração. O reconhecimento, a compreensão de quem Deus é e do que Deus fez é o que se destaca nas palavras e nos gestos daqueles que estão cultuando. Em resumo, meus irmãos, várias ações de culto são perceptíveis em Apocalipse 4 e 5, e inclusive estas ações fazem parte do culto cristão aqui na terra, pelo menos de algumas igrejas como a nossa.
Nós também temos música, nós também temos louvor, nós também temos confissão dos pecados, nós também enchemos o nosso culto de oração, nós também inclusive temos litanias, diálogos entre o líder e o povo, temos certamente exposição da palavra. Repito, não é uma receita de liturgia para a gente aqui em Apocalipse 4 e 5, mas indica sim, como igreja, que estamos no caminho certo, na forma de cultuarmos. Estamos, guardadas as devidas proporções, cultuando aqui na terra, em sintonia com o culto que existe no céu. É interessante também notarmos que no céu, a comunidade presente rende culto de forma contínua, ininterrupta, é o tempo todo. Eles estão deixando todo o esforço, toda a dedicação às riquezas de Deus, o seu infinito amor, o seu poder, eles estão deixando que isso penetre cada canto das suas existências. E qual é a mensagem por trás desta imagem? Que não adoram apenas no domingo, ou uma vez por mês, que não perdem oportunidade, que valorizam, priorizam estar na presença de Deus. O culto a Deus atinge e permeia tudo o que fazem. E aqui poderíamos falar das muitas implicações disso. Poderíamos nos questionar até que ponto nós aqui hoje estamos desfrutando e praticando esse culto ininterrupto. Esse culto que é a máxima prioridade na agenda. Poderíamos até nos questionar até que ponto estamos deixando que a experiência que vivemos no domingo pela manhã nos envolva e nos estimule a continuar cultuando a Deus ao longo da semana. Quando trabalhamos, quando estudamos, quando comemos, quando corremos na orla, quando nos divertimos, quando nos relacionamos. Porque todas essas coisas que fazem parte da nossa rotina, elas podem sim, devem ser realizadas e aproveitadas em perspectiva de culto, como atos de culto, sempre e quando nós realizamos estas coisas com gratidão, com decência, com a percepção de que Deus é o grande responsável por tudo o que somos e por tudo o que temos. A percepção de que Deus está ali presente, caminhando junto com a gente, onde quer que estejamos. Chama a atenção que no céu essa percepção é muito clara. O culto a Deus, a vida com Deus, a interatividade com Deus, ela não sofre interrupções, ela não se desintegra nunca. E isso leva a dois efeitos, duas consequências que são perceptíveis no texto e são essenciais para a gente. Servem, de certa forma, como um medidor do nosso culto, por assim dizer, uma avaliação, uma autoavaliação para a gente. Primeiro, vejam que no céu, os que cultuam depositaram as suas coroas de ouro diante do trono. Viram isso? Esse é o primeiro sinal que mostra que estamos cultuando com sinceridade, em espírito e em verdade. Caim e Abel, já aparece essa questão. Um adora de um jeito, o outro adora de outro. Depositar as nossas coroas, indispensável. Não se assustem, significa que você viu, experimentou e se deu conta da dignidade de Deus e por isso você dá a Ele, você devolve a Ele tudo o que você é e tudo o que você tem. Você deixa com Ele as suas coroas, os seus tesouros, a sua necessidade de reinar, de estar no controle, a sua necessidade de ser aplaudido. Você abdica do controle da sua vida, do seu tempo, das suas capacidades, dos seus recursos materiais. Você repassa, você transfere tudo isso a Deus. Você dá a Ele o direito de usar as suas coroas.
coroas que Ele mesmo deu a você. Ele fica a cargo, nada mais importa para você, a não ser Ele, Deus. Muitos de nós ficamos com medo aqui, e é aqui que muitos desistem da fé muitas vezes, porque a gente fica iludido com o controle, achamos que o controle precisa ficar na nossa mão, mas isso é uma ilusão. Nunca, na verdade, estamos no controle, sempre estamos nas mãos de alguém, do nosso objeto de adoração. Se você acha que você não pode ofertar seu dinheiro à igreja, por exemplo, porque é você quem tem que administrar, porque é você que tem que controlar, no fundo, não é você que está controlando o seu dinheiro, é Ele que está controlando você. Porque nós sempre perdemos o controle para aquilo que nós adoramos. Se você vive para ter poder, se poder é a tua coroa, se poder é o que te controla, se você vive para ser aprovado pelos outros, a aprovação dos outros é a tua coroa. Se você vive pela opinião dos demais, é a opinião dos demais que te controla. Se você vive para a tua família, é a tua família que é a tua coroa, é ela que te controla. Se você vive para a tua carreira é a tua coroa, e é ela que te controla. No céu, quem está lá já se deu conta, nada mais importa. Ninguém mais merece culto à nossa coroa, a não ser Deus. Nos céus, temos nossas coroas, não é proibido ter coroas, mas nós depositamos a nossa carreira, nós depositamos os nossos bens, nós depositamos as nossas aptidões no trono, como um presente, como um sacrifício, como uma oferta nossa a Deus. Devolvemos a Deus. Entregamos a Deus, dizemos: Deus, tudo o que eu tenho é teu. Tudo o que eu tenho está à tua disposição. Se o Senhor me deixar usar, eu vou desfrutar. Mas se o Senhor precisar, eu vou entregar. No céu já houve uma completa ressignificação da vida. Cada coisa ocupa o seu lugar, certo na ordem das prioridades, e Deus se torna a grande, máxima prioridade. No céu é assim, gente. Culto se faz assim. E se no céu é assim, por que a gente vai esperar chegar no céu para converter-nos desta forma? Para realizar essa ressignificação em nossas vidas? Por que arriscar não chegar no céu porque não estamos dispostos a entregar nossas coroas, a entregar a Deus o controle das coisas? O segundo efeito deste culto perfeito do céu é que aqueles que cultuam a Deus lá no céu, olhem, eles já se sentem como reis e sacerdotes. Versículo 9 e versículo 10 do capítulo 5, tu és digno de pegar o livro, fostes morto na cruz por meio da tua morte, compraste para Deus as pessoas, e tu fizeste com que essas pessoas, nós, fôssemos feito um reino de sacerdotes que servem a Deus, e nós e essas pessoas governarão o mundo. Cultuar a Deus inevitavelmente nos dignifica, nos promove, nos faz sentir tão especiais como Ele é, nos torna família dEle, filho dEle, embaixador dEle, herdeiro dEle. O culto a Deus te torna um príncipe e uma princesa, um sacerdote, uma sacerdotisa, te dá uma nova missão de vida, uma razão para os teus dias, um propósito eterno, um valor para Deus. A dignidade de Jesus é transferida para nós, para nos reorientar completamente. E eu te pergunto, já te sentiste assim? Ou então, já assumistes este papel, o teu posto de servo no reino de Deus? Não é necessário esperar o céu para isso começar. O céu, na verdade, já começou para a gente.
no dia do nosso batismo, porque nós estamos conectados com Cristo em sua morte e em sua ressurreição, somos gente do céu disfarçada aqui na terra. Já temos o céu como uma realidade e já passamos a viver na perspectiva do céu. Você já se deu conta disso? Dessa realeza que te acompanha desde o dia que o Espírito Santo abriu a porta da fé em teu coração, que lhe foi dada por Deus, para que você compartilhe em amor ao próximo. Para concluir, o foco do culto tem essa questão, esse destaque que é fundamental para nossas vidas e que está absolutamente claro lá no culto que é realizado no céu. Não é suficiente adorar, não é seguro adorar qualquer coisa, precisamos adorar o objeto certo, o alguém certo. Muito cuidado com essa ideia comum de que não importa em que você acredita, quem você cultua, o que importa é ter fé, ser sincero. Muito cuidado com isso, porque o objeto certo é fundamental, faz toda a diferença. Reflita sobre isso, se você tiver dúvida, mas não se engane. O que você acredita, em quem você deposita sua confiança, sua esperança e o seu culto, afeta substancialmente sua realidade, o seu presente, o seu futuro, seu destino eterno. Essa é uma verdade da Bíblia, essa é uma verdade do cristianismo e está muito claro aqui em Apocalipse. Não há dúvidas nem ambiguidades sobre quem está recebendo adoração no céu. O culto no céu tem só um foco. Um ser. Aquele a quem a Bíblia te convida do início ao fim a adorar. Aquele que está no trono. O seu filho, o único capaz, o único digno de abrir o livro. O livro está fechado e só tem um que é capaz de abrir. Só um tem a chave. Quem? No começo, João está apreensivo. Ele olha em volta e ele olha para dentro de si mesmo e ele se dá conta, não há ninguém entre os seres viventes, nenhuma criatura tem a habilidade que pode abrir o livro que representa a história, o destino e as promessas de Deus. Ninguém é digno de fazer, porque ninguém conseguiu viver de acordo às regras muito claras e muito simples que Deus estabeleceu desde o início da criação: amar a Deus, amar o próximo. Ninguém conseguiu, ninguém consegue. Eu não consigo cumprir os mandamentos 100%. Você também não, nem mesmo o João. O João, gente, nem mesmo o João conseguia. E por isso há um momento de tensão. E João chora. O que vai ser de nós? O que vai ser da humanidade? E aí alguém lhe diz para João: não chore. Tem um que cumpriu. Tem um que obedeceu. Tem um que morreu. Tem um que é digno. E pode abrir o livro. O leão da tribo de Judá pode. E aí quando João olha para esse tal leão, ele vê um novilho, ele vê um cordeiro com a garganta cortada. E ele se lembra de outro João, o Batista, que muitos anos atrás havia anunciado quando viu Jesus: eis, é ele chegou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João no céu se dá conta que o Cordeiro é Jesus, e Jesus é o único capaz de abrir o livro. Ele é o único que pode e merece ser adorado, porque viveu perfeitamente em nosso lugar e porque teve um amor tão grande por cada um de nós que se dispôs a morrer na cruz pelos castigos dos pecados da humanidade inteira. Vejam o que Jesus fez por nós. Considerem sua obra, é Ele. Ele chegou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o meu nome da lista do inferno e que escreve o nosso nome no livro do céu.
que me coloca reconciliado, adequado e convidado para essa festa de Deus que não tem hora para acabar. Se Jesus me amou desse jeito, que outra coisa, gente? Que outro alguém poderia, mereceria o meu amor, o meu louvor, a minha gratidão? Meus irmãos e minhas irmãs, não se trata de adorar a qualquer coisa, mas adorar a Jesus Cristo como sacrifício realizado por você. E é isso que vai nos amolecer, é isso que vai nos sensibilizar, é isso que vai nos encorajar e nos ajudar a encarar qualquer problema da nossa vida de frente. Pastoralmente, eu lhe convido, eu reforço essa mensagem a cada um de vocês. Entregue-se de novo a Ele, ou pela primeira vez a Ele. Renda-se a Ele, caia de joelhos diante dEle aqui na terra, como você vai cair no céu. Teu desejo de transcendência, de intimidade, de satisfação só vai ser saciado pelo Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Não escute o canto da sereia, escute o canto do Apocalipse. Digno és, ó Cordeiro, de todo louvor. Glórias nós rendemos por teu amor. Amém. Redentor, canto diferente.